Mentira, Boulos é mentiroso. Por que o Boulos não foi à sabatina da Oeste? Ou seja, ele não vai em todos os lugares. O Marçal sabia que ele não foi à sabatina da Oeste? Sabia. Por que ele deixou o Boulos ficar falando mal do Ricardo? Ele estava fazendo um ato de campanha pró Boulos. Marçal estava eleito prefeito de São Paulo no dia 7 de setembro. Aí ele fez a primeira besteira. No dia 6, para você entender a primeira besteira, eu fui jantar com o Silas Malafaia, que estava organizando o evento. Nesse jantar, estava eu, Silas, Mônica Bergamo da Folha e mais algumas pessoas. Eu perguntei, o Pablo Marçal vai, né? Ele confirmou, porque a Marina Helena tinha confirmado que ia no caminhão, mas não falar, porque não era um ato de campanha. Ricardo Nunes tinha confirmado que ia, mas não ia falar, porque não era ato de campanha. O Tarcísio ia falar, porque já era governador eleito. O Nicolas, né? Se o Boulos quisesse ir ao caminhão, mas ele não faria isso, não teria problema nenhum em subir. Porque foi aberto para que todos os candidatos que quisessem pudessem subir. Só não ia falar porque não era um ato de campanha. Bom, o Malafaia me falou, eu não sei. Ele não me respondeu. Eu também não tenho o telefone dele, pessoal. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Falei, eu vou mandar, eu pergunto. Tentei ligar, mandei a mensagem para a assessoria. Falei, olha, estou aqui jantando com o Malafaia, ele quer saber por quê. O esquema de segurança ali foi um esquema de segurança pesado. Tanto fechou-se o tráfego aéreo, porque o governador e o Bolsonaro estariam em cima de um caminhão. Uhum. E é claro, o esquema tático de segurança para entrar e sair do caminhão e o perímetro em volta do caminhão para que o governador e um ex-presidente que sofreu um atentado contra a vida pudesse entrar e sair sem risco, era uma coisa bastante complexa. E por mais que todo mundo saiba quem é o Pablo Marçal, sempre tem um assessor, alguém que vai junto, alguém que vai filmar, esposa, não sei. Então você precisava de duas pulseiras diferentes, uma para entrar na área restrita e outra para entrar na área restritíssima. E eu não sei se alguém da Polícia Federal, não, enfim, esse era o procedimento. Eu insisti ainda, falei, olha, eu vou ficar com as suas pulseiras e mais, acho que mais algumas 3, se você for com assessores, e mandei para o assessor também, me avisa, porque eu deixo, eu entrego para não ter problema na entrada. Consegui falar com o assessor falou assim, olha, é um mistério, ele não responde. Paciência. Eu fiquei com as pulseiras deles no meu bolso, subi no caminhão, fiquei ali o evento todo, até acabar. Quando acabou, ninguém me respondeu, WhatsApp, ninguém retornou minha ligação. Ponto. Quando o evento acabou e o cara falou muito obrigado, ele e o pessoal que estava com ele bateram, no interior a gente fala, bateu um carrilhão, deram uma corrida até lá. E é o seguinte, para o Tarcísio e para o Bolsonaro descerem do carro, existe o esquema tático, a Polícia Federal sai. Então, quando a Polícia Federal sai para fazer o corredor para eles saírem, ninguém mais sobe. Ninguém mais sobe. Aí ele não podia entrar no trio. Aí ele começou a falar, o Silas me proibiu de subir no trio, me proibiu de subir no trio, me proibiu de subir no trio. Veja, eu falei isso pro Silas depois. Eu discordei do Silas da minha vida inteira, temos todos os problemas, mas a gente estava unido ali contra um ditador. A gente estava unido contra a censura, eu até brinquei. A gente está unido para poder continuar se discordando o resto da vida. Então, assim, não é legal
ele pegar e inventar uma coisa dessa. O Silas me impediu de subir. Não, ele chegou na hora que o esquema tático da segurança estava pronta para o Tarcísio e o Bolsonaro descerem. Bom, é claro que eu coloquei isso, não é? Porque até depois ele me tirou satisfação, falou, mas por que você colocou o print da mensagem que você me mandou? Eu falei, porque senão depois você ia me chamar de mentiroso. E você tem uma base de fãs muito maior que eu. Então, aí já a coisa já começou a amornar. Depois veio a cadeirada do Datena. Ali foi falho pra ele, né? E aquilo foi ótimo pra ele. Você achou ótimo? Aquilo foi ótimo pra ele. Porque todo mundo esqueceu o episódio do 7 de setembro. Mas você não acha que aquela questão da ambulância foi um pouco... passou do ponto? Aí depois apareceu aquele vídeo, porque não foi só a questão da ambulância. Teve um jantar, eu não vou falar o nome de quem, mas de uma socialite muito rica de São Paulo. Ele pediu para ela organizar um jantar, etc. Pessoas que estavam entusiasmadas com ele. E foram, assim, banqueiros pesados. Assim, a nata do PIB do Brasil estava naquele jantar. O jantar estava marcado para 7h30, 8h30, 9h30, 10 horas. 10 horas aparece o Felipe Sabará falando, olha, por conta da cadeirada, ele tá meio mal, ele não vem. Nossa. Aí no dia seguinte aparece o vídeo dele dizendo da ambulância, que foi uma encenação, etc e tal. Esse foi um segundo ponto. Mas tudo bem, ele ia para o segundo turno até ali. Não sabemos se ele ia ganhar no segundo turno, mas ele ia para o segundo turno mesmo com isso. Ia, com toda certeza. O governador esteve aqui com a gente, ele falou que tinha um grande medo do Marçal passar, porque foi antes das eleições. Não, ele ia para o segundo turno. Não, dele ir, tudo bem. Mas o governador Tarcísio esteve aqui nessa mesa conosco, dizendo que ele achava que o Boulos tinha grande chance de ganhar do Marçal, que era um grande risco, né? Tinha. Eu já não tenho tanta certeza, mas existia esse risco. Com o Ricardo Nunes nunca existiu. Sim, nunca existiu. Com o Marçal existia. Mas ele ia para o segundo turno, mesmo depois de tudo isso, desses dois fatos. O que aconteceu? Na sexta-feira, ele solta aquele laudo falso do Boulos. E o jurídico dele diz que era a liberdade de expressão. Né, de fato, é liberdade de expressão, mas a gente é livre para matar também. Mas será que ele sabia que era falso? A gente sabe qual é a penalidade. Sim, é exato. Porque não importa se você sabia ou não que era falso. Porque a rede social é sua, né? Divulgar dados de saúde é crime. Podia ser verdadeiro, mas ele não poderia divulgar, né? Você divulgar dados sensíveis que fazem parte da intimidade da pessoa. Aí a Alice acha que muita gente ia votar nele e falou, É um ilícito pela LGPD e é crime pelo Código Penal. Então não importa se ele sabia ou não. Não importa. E ali foi um tiro no pé, né? Porque muita gente quer votar nele, talvez ficou meio assim. Ele fez aquilo, ninguém entendeu. Logo na sequência se comprovou que aquilo era falso. Que a filha do médico, um médico que morreu. Você ofende até a dignidade dos mortos com isso. E muita gente já recuou. Esse pequeno recuo foi o que garantiu o Ricardo Nunes no segundo turno. Não fosse isso, eu não tenho a mínima dúvida, o Marçal teria ido ao segundo turno. E aí, a pá de cal final foi aquele teatro feito, né? Aquela sabatina com o Boulos, em que ele fingia perguntas duras, mas deixava o Boulos responder o que bem entendesse, sem contra-argumentar. E o Nunes não topou, né? Desde o começo o Nunes falou que não ia, né? Muito bem. E ele, por exemplo, o Boulos a toda hora falava, nós não somos igual o Nunes, nós não temos medo do debate. Nós falamos com quem... Mentira! Boulos é mentiroso. Por que o Boulos não foi à sabatina da Oeste? Ele não vai em todos os lugares. O Marçal sabia que ele não foi à sabatina da Oeste? Sabia. Por que ele deixou o Boulos ficar falando mal do Ricardo? Ele estava fazendo um ato de campanha pró-Boulos.
Ele queria se vingar, você acha, do Tarcísio, do Bolsonaro, de alguma forma? Não sei, se quis, julgou errado. Se quis, julgou errado. Mas existem outros elementos de dúvida. O primeiro deles é, quando perguntado, sua opinião sobre Alexandre de Moraes, eu não tenho problema nenhum com ele. Você já fica estranho, porque o Alexandre de Moraes ele é o grande inimigo da democracia brasileira. Com base na doutrina, na jurisprudência e com tudo que se entende por Estado Democrático de Direito. No ato do 7 de setembro, ele transformou um ato contra a tirania em um ato dele, em que ele foi o injustiçado. Tanto é que se esqueceu do ato e passou a falar, nisso ele é muito bom, mas para a democracia isso é muito ruim. Aí depois, ao final da corrida, ele começou a falar, porque não é justo, as minhas redes foram censuradas. Mas peraí, você não tinha problema nenhum contra o Alexandre de Moraes. Esse método de censurar redes e não postagens é um método do Alexandre de Moraes. Ou você tem problema com ele ou não tem. Ou será que ele ficou com medo de falar alguma coisa? Qual é que é? Qual é que é? E outra, uma pessoa que estava tentando ocupar o lugar do Jair Bolsonaro, que ainda está tentando ocupar o lugar do Jair Bolsonaro, aceitar fazer uma live com o Boulos sem chamar de sabatina. Porque a sabatina é o seguinte, é como uma banca. Você pergunta, a pessoa responde e o sabatinador contradiz a resposta. E a pessoa ela tem que sair daquela situação. Agora, você fez uma pergunta aparentemente dura, aí o Boulos falava o que ele bem entendia e não contraditava. Tanto que você via os reacts dos canais de esquerda, todo mundo, olha que incrível, Boulos desmistificando toda a mentira contra ele para a direita. Serviu para isso. Essa sabatina. E é claro que o Nunes não iria. Ele eu falou desde recebi o começo. educação na minha casa. Se a pessoa passa me chamando de bananinha todos os meses do primeiro turno, eu vou aceitar ser sabatinado por ele? Não, eu tenho respeito por mim. Eu tenho respeito próprio. Então, ali o Nunes mostrou que tem respeito próprio, em primeiro lugar. Pode não ser o melhor prefeito, mas era a melhor das hipóteses que São Paulo tinha. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.